Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e hoje é quarta-feira. Iniciaremos com a nossa aula de português, certo? Então vamos dar continuidade à lição que iniciamos. Já passamos pelo texto, não é mesmo? Pela interpretação textual, que é para você treinar a capacidade de retirar informações do texto, certo? E transcrevê-las, ver quais são as informações que você pode retirar do texto, certo? Então, hoje nós vamos para o estudo da língua, certo? Como é o nosso costume depois da interpretação textual, que vamos aprender uma regra da gramática, certo? Ou seja, como a melhor maneira de falar, certo? Na linguagem formal, certo? Para que a gente aprenda a falar com concordância e com poucos erros. Então, vamos lá pegar o livro, certo? Você deve abrir o livro na página 116, ok? Vamos lá. Abra o livro na página 116, certo? Então, se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 116, pause o vídeo, ok? E abra o livro na página 116. Então, hoje nós vamos iniciar, certo? Uma coisa que nós usamos todos os dias e usaremos, certo? Para o resto de nossa vida, que é o verbo, certo? Você já usa o verbo, seus pais usam os verbos, nós usamos os verbos, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre verbos, não é mesmo? Então, sempre anos após anos, você vai aprendendo cada vez mais sobre os verbos, certo? Que são um tipo de palavras essenciais na nossa língua portuguesa, certo? Elas estão no nosso dia a dia. Então, vamos agora aprender o que são verbos, ok? Então, vamos lá. Leia estas frases observando as palavras destacadas. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa lenda é tão linda. Então, as palavras destacadas são fizeram, choveu e é. Então, essas três palavras, elas têm algo em comum, certo? E o que elas têm em comum é que elas são verbos, ok? Então, mas professor, o que é um verbo? Então, verbo, certo, é uma palavra, mas é um tipo especial de palavra, certo? Vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, verbo, certo, são as palavras que indicam ação, ou seja, é uma palavra que vai indicar que você está fazendo algo, certo? Ou que você vai fazer algo se for no futuro, ou que você fez algo se for no passado, certo? Então, verbo é uma palavra que vai indicar ação, ou seja, é uma palavra que indica quando você está fazendo alguma coisa. Ou estado. Professor, é o estado do Ceará ou o estado da Paraíba? Não, certo? Então, a questão que o verbo indica o estado é como você está, certo? Então, vai indicar como você se sente, como você está se sentindo, como você está, certo? A maneira que você está se comportando, certo? Então, vai mudar isso. Também vai indicar mudança de estado, ou seja, quando você está fazendo alguma coisa e começa a fazer outra. Quando você está de uma maneira e depois passa a estar de outra, certo? E também os fenômenos da natureza, certo? Por exemplo, o verbo chover, ok? Então, por exemplo, a palavra choveu é um fenômeno da natureza, certo? É um fenômeno, perdão, travei na palavra, é um fenômeno da natureza, certo? Que só acontece através das causas naturais, ok? Então, vamos melhor para exemplificar aqui. O verbo é uma palavra que indica ação. Por exemplo, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, não é mesmo? Então, a palavra que indica estado, certo? Tive que fazer um pequeno corte. Então, eu estou, tu estás,
ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Eu estou feliz, então estou indicando o meu estado de felicidade. Tu estás feliz, então estou dizendo que você está feliz, certo? Então, mudança de estado, certo? Eu estava fazendo, certo? Então, indicam, então, eu estava correndo, eu corri, parei, certo? Então, indica a mudança de estado. E como eu disse, fenômeno da natureza, por exemplo, ventar, que eu digo está ventando, ventou, chover, está chovendo, choveu, certo? Então, nevar, nevou, está nevando. Então, agora vamos dar continuidade, certo? Observe como podemos modificar o verbo. As mulheres fazem um bolo. As mulheres fizeram um bolo. As mulheres farão um bolo, certo? Então, vimos aqui o verbo fazer, certo? Em três maneiras. As mulheres fazem, as mulheres fizeram e as mulheres farão, certo? Então, fazem, certo? Fazem, o verbo está no tempo presente, ou seja, que é no exato momento, certo? O agora, o hoje, certo? Eu estou correndo, certo? Eu corro, então isso é no presente, certo? Eu corro, ela corre, então está acontecendo agora, no momento, certo? Então as mulheres fazem, certo? Elas fazem, elas correm, elas comem, certo? Então está acontecendo agora, entendeu? Então, isso é o tempo presente, é quando o verbo está acontecendo no exato momento, indicando que aquilo está acontecendo no agora. E depois temos fizeram, ou seja, a ação está no tempo passado, que é da maneira que já aconteceu, certo? Então, as mulheres fizeram um bolo, certo? Então, isso indica que já fizeram. As mulheres correram para ganhar o primeiro lugar. As mulheres comeram muito. Então, tudo isso está no passado, certo? Ou seja, a gente está indicando algo que já aconteceu. E depois nós temos farão, ou seja, a ação está no tempo futuro, que é o tempo que ainda vai acontecer, certo? É algo que pode acontecer ou que vai acontecer. As mulheres farão um bolo, as mulheres lutarão, as mulheres correrão, certo? Então, tudo isso está indicando que ainda vai acontecer, certo? Então, vamos aprender que existem três tempos, ok? Básicos, três tempos básicos, que são o tempo presente, o tempo passado e o tempo que futuro. Presente está acontecendo no agora. Passado já aconteceu. Futuro, então, ainda acontecerá, certo? Então, agora observe. Eu fiz o bolo. As mulheres fizeram um bolo. Eles fizeram o bolo, certo? Então, vocês observaram as mudanças? Eu fiz. As mulheres fizeram. Eles fizeram. Então, aqui, essa mudança no verbo, certo? Além do tempo, também vai indicar outras coisas, certo? Vimos que o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é verdade? E que ela pode estar em três tempos, presente, passado e futuro, ok? E que elas podem também indicar outra coisa. Por exemplo, quem fala, certo? Vamos acompanhar. Quem fala, primeira pessoa, eu ou nós. Exemplo, eu acordei, nós comemos, nós corremos, nós fizemos, nós andamos, nós compramos. Então, eu comi, eu corri, certo? Eu andei, eu comprei, eu cantei, certo? Então, aí uma série de verbos. Então, isso está na primeira pessoa, certo? Que são as pessoas que se falam, que nós já começamos a estudar as pessoas do discurso, não é mesmo? Com os pronomes. Então, a segunda pessoa é aquela com quem se fala, que no caso é tu, você, vós ou vocês. Você acordou? Tu acordaste? Também podemos dizer tu comeste? Tu queres? Certo? Então aqui eu estou falando com a pessoa. Você quer? Você deseja? Certo? Então,
aqui é a segunda pessoa, que no caso tu, você, vós e vocês, é com quem se fala, ou seja, eu estou falando com alguém. E a terceira pessoa, certo? É de quem se fala, certo? Então, eu estou falando de alguém, ok? Que no caso é ele, ela, eles e elas. Por exemplo, ela acordou, ela trabalhou, ela lutou, ele acordou, ele levantou, ele comeu, certo? Então, aqui são as pessoas, a terceira pessoa de quem se fala, certo? Então, além de indicar, certo, essas palavras, além delas indicarem, ok? As pessoas do discurso, ou seja, as pessoas de quem se fala, com quem se fala, certo? E quem fala, elas também indicam se o verbo está no singular ou no plural. E se está no passado, no presente ou no futuro. Então, tudo isso nós podemos identificar olhando para as palavras. Por exemplo, eu fiz, está em primeira pessoa, não é mesmo? Que a primeira pessoa é eu, certo? Você fez, segunda pessoa. Ele fez, terceira pessoa. Então vamos ver agora no singular e plural. Eu fiz, singular. Nós fizemos, plural. Você fez, singular. Vocês fizeram, plural. Ele fez, singular. Eles fizeram, plural, certo? Então, agora vamos ver os tempos. Eu fiz, passado. Eu faço, presente. Eu farei, futuro. Então, isto é o que nós conseguimos identificar. Então, recapitulando, verbo é a palavra que indica ação, algo que eu estou fazendo, ou algo que farei, ou algo que fiz. Estado, como eu estou, como eu estarei, ou como eu estive. Mudança de estado, se eu mudei, ou fenômeno da natureza, se chove ou se ventou ou se está chovendo. Chover, ventar, certo? São eventos da natureza, certo? E existem 3 tempos básicos: presente, o agora, o passado, que já aconteceu, e o futuro, que ainda vai acontecer. E 3 pessoas: a pessoa quem fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, certo? E pode estar no singular e no plural, certo? Então, tudo isso nós conseguimos identificar. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre verbos, certo? Então, nós ainda vamos terminar, ainda vamos ter outras aulas sobre verbos, certo? A lição continua, não só é esta aula, ok? Mas aí, qualquer dúvida, você me liga, certo? E me pergunta se você tem alguma dúvida. Aí eu vou lá e respondo a sua dúvida, ok? Então, como atividade de português, eu quero que vocês façam a atividade da 116, a questão 1, e até a questão 4 da página 117, ok? Então, qualquer dúvida, você sabe o que fazer. Me perguntar, ok?